Nery, Sakamoto, vamos ver outra fala do presidente Lula. É uma reportagem da Folha que está no nosso site. O presidente Lula disse que mulher sem profissão vai ser agredida pelo marido se não tomar cuidado. Gustavo Nery e ator Borigo assinam uma reportagem que conta que o presidente Lula disse hoje, ao defender um programa de educação no governo, que uma mulher sem profissão será dependente dos outros e, se não se precaver, será agredida pelo marido. Uma mulher sem profissão, abre aspas, tá? Uma mulher sem profissão vai ficar a vida inteira dependente dos outros, vai casar e, se não tomar cuidado, o marido vai agredi-la e ela vai ficar com ele porque precisa dar comida para os filhos. Ninguém pode viver com alguém que seja violento contra a mulher, fecha aspas. Ele disse isso em Fortaleza, em frente a uma plateia com alunos da rede pública de educação. A Cris Fib está conosco, como disse a Carla. Cris, bem-vinda, boa noite. Dá para perceber que a intenção do presidente Lula é incentivar as mulheres a estudarem, a serem independentes, mas soltou uma fala que pode ser considerada problemática, né, Cris? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Sakamoto. Boa noite a todas e a todos. Estava com saudades aqui de vocês. Também, estamos de férias, né? Ainda tô de férias. É mais ou menos férias, que as férias da autônoma são meio um sobrevoo pelo descanso, mas estou Te fora de entendo. casa, como você sem a minha estante atrás. Estou fora de lugar, Mas, mas Diego, agora é a hora de dar o truco na Cris, né? Que tipo, a Cris tá em São Paulo, né? É Como é que tá verdade. a volta às origens, assim, tá? Porque a Cris é uma paulistana que defende com unhas e dentes o Rio de Janeiro, É né? Então, verdade. como é que tá essa volta? Tipo, tá adaptada? Tá feliz com uma cidade que funciona 24 horas? eu fico feliz por 3, 4 dias, Sakamoto, e aí eu volto correndo para o lugar da floresta e da praia. Três, Ainda, quatro dias é muito. Eu volto exausta, muito intenso, muito intenso. Eu já amo dá para São matar Paulo, essa não tem saudade. nada de ver. Matou a Matando saudade a da saudade. mamãe, né? Como é que tá a mãe? Tá bem? Aqueles que já começam a conversar aqui, né? Como se... Minha mãe tá ótima, eu tô aqui na casa dela. Meus pais estão bem, obrigada. E, gente, tô feliz de estar aqui para a gente conversar sobre isso, porque eu acho que o Diego tem razão. É uma fala, digamos, bem intencionada, quer dizer, a gente consegue enxergar que a intenção do presidente é boa, né? A intenção por trás da fala, para falar de coisa boa antes de eu criticar, porque irei fazê-lo, mas a intenção é dizer: as mulheres precisam de profissão para não ficar dependentes financeiramente de ninguém, muito menos de um homem violento. Realmente, a dependência financeira é um problema quando a mulher precisa sair de um relacionamento abusivo ou violento. Agora, o desconhecimento que essa fala revela é muito grande, é muito preocupante, embora não me surpreenda, porque boa parte dos homens da faixa etária do presidente, de várias, aliás, gerações, tem esse pensamento, que é um pensamento que acaba, Diego, e eu acho que isso é legal a gente comentar aqui, porque acaba responsabilizando a própria vítima. E isso é um erro muito grave e muito comum. Eu vejo isso o tempo inteiro nas falas das redes sociais, nas falas de amigos e amigas. É muito comum a gente escorregar nesse lugar de a gente olhar no fundo o que que essa mulher fez de errado para estar ali. Isso é um pensamento muito comum. Então a gente precisa começar a limpar isso da nossa cultura, sabe? Dessa cultura patriarcal, dessa cultura do estupro, que joga para a mulher a culpa. A culpa é do homem que é violento. Então por que que a gente não está discutindo isso? O homem violento que não pode deixar, não pode continuar sendo violento. De outro lado, de novo, a dependência financeira é um problema, mas ela não é o único problema para manter relacionamentos violentos. Então, fica parecendo por essa fala que a gente está dizendo que a violência doméstica ela é nichada contra as mulheres que não conseguem exercer uma profissão fora de casa, não têm um trabalho e têm dependência financeira. Isso é um engano triste, porque há inúmeras mulheres que estão sofrendo, morrendo de vergonha de falar que sofrem violência doméstica, que são mulheres, Diego, procuradoras, são juízas, são médicas, são professoras, são mulheres, sim, independentes financeiramente e que por N outras razões, inclusive essa vergonha, mas também a dependência emocional, muitas vezes o abandono da família que não apoia a decisão da separação. Então a gente tem na verdade, um conjunto da obra que é essa sociedade em que as mulheres são ensinadas que elas são feitas para o casamento e para os filhos, que a principal função delas é essa, que elas precisam manter o lar a qualquer custo, mesmo se o cara só se exceder, a gente começa a dar desculpas para os homens. Então, esse tipo de responsabilização das mulheres
é também um fator que as mantém em lares violentos. A gente está tirando a responsabilidade dos homens. E isso é um passo muito, muito errado no caminho de manter a violência doméstica grande como ela é no Brasil. Então, é urgente que o presidente Lula, quando ele. E eu entendo a iniciativa de batalhar para que mulheres trabalhem fora, tenham profissão. Mas isso precisa ser mais discutido, mais estudado, mais embasado. Se ele olhar os números, se ele falar com mulheres vítimas de violência, ele vai entender que esse não é nem de longe o único problema. E de outro lado, Diego, as mulheres que são dependentes financeiramente, muitas vezes elas não conseguem ir trabalhar fora, ter uma profissão ou estudar, porque às vezes engravidaram muito cedo, às vezes foram estupradas, engravidaram muito cedo, às vezes são elas a única fonte de cuidado da família inteira. Às vezes elas têm uma criança com necessidades especiais, às vezes elas não conseguem nem tempo de sair de lá e fazer um dinheiro, porque elas são as únicas responsáveis pelo cuidado. Afinal, a licença paternidade nesse país é curta demais. As mulheres é que são incentivadas ao cuidado. Também essa ideia de que só as mulheres cuidam das crianças, que é uma ideia que o país não está enfrentando como política pública, e o país e o presidente Lula podem enfrentar esse problema como política pública, que é aumentar a licença paternidade, realmente igualar a licença paternidade à licença maternidade. Então, são vários fatores, é complexo, e eu acho, sim, que o presidente escorregou de forma, reconheço, bem intencionada, mas escorregou feio.